Boa noite a todos, estamos ao vivo, primeira live aqui do Qualidade Natural, nossa primeira live por aqui, né? Talvez vocês já me conheçam lá pelo meu perfil, Cícero Naturopatia, onde eu entrevisto outros amigos também. Primeira live aqui, né, pela loja Qualidade Natural. Live de hoje, né, sobre emagrecimento, sobre saúde, né? Na verdade o título da live é esse, emagrecimento e saúde, né? Vamos ver até onde isso, uma coisa está relacionada com a outra ou não. Vou falar hoje com a Nutri Diandra, né? Ela é uma parceira aqui da loja Qualidade Natural e a gente vai conversar bastante sobre isso hoje. Coloque suas perguntas aí, a Paula está ajudando aqui, né? A Paula vai anotar as perguntas ali, se a gente não conseguir ver na hora. Muitas vezes a gente não consegue ver, passa batido, né? Coloque sua pergunta aí para a Nutri Diandra responder. Que, Poli? Sim. Inclusive a Diandra já apareceu aqui, eu já vou abrir aqui para ela. Já vou mandar aqui. Vamos ver. Tá no Qualidade Natural. Vamos ver. Um minutinho. Boa noite, Diandra. Boa noite, tudo bom? Tudo certinho. Boa noite, pessoal, também. Acho que o pessoal ainda está entrando, né? Deixa eu ver. Esse live é assim, né? Eu já aproveito para perguntar pro pessoal aí como é que tá como é que tá o áudio, se tá tudo certinho. A Poliana aqui tá nos bastidores, tá, Diandra? Dando um Tá. apoio aqui. Porque muitas vezes a gente não consegue ver as perguntas e tudo mais, né? E eu ia pedir para te apresentar aí pro pessoal, Diandra. É a primeira live aqui pelo Qualidade Natural, né? Uhum, é. Eu nunca tinha feito live por aqui, eu Ah, sempre é fazia mesmo? minhas lives lá pelo meu perfil. Aham. Mas então tá, né? Então eu fico honrada, né, pela primeira live aqui da qualidade. Então eu sou nutricionista. Me formei na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Eu faço pós-graduação em nutrição esportiva funcional. Atuo bastante nessa linha da nutrição esportiva, nutrição comportamental, mas também atendo o público em geral, né? Sou vice-presidente da Onda Verde, que é uma ONG aqui de Torres. Dentre todas as minhas atividades, né, que eu tenho várias, gosto bastante de auxiliar as pessoas, não só na questão nutricional, mas também com a população carente, né? Faço parte das cortes, sou nutricionista das cortes, então auxilio bastante os atletas. Quem puder também ajudar, né, de qualquer jeito, sempre é bem-vinda, né, a ajuda que for. Dentro das minhas atividades também, agora está meio parado, mas eu auxilio também o projeto social do Curtume, com crianças em vulnerabilidade. Também quem quiser, puder ajudar, né, doando alimento. Agora não, nesse momento não está aberto ao público, mas quando tudo voltar, né, dar alguma aula, auxiliar alguma coisa, né, tem umas cozinheiras que vão lá também, iam, né, toda semana preparar algum alimento, doação de alimento, qualquer coisa, né, que o pessoal tiver disposto a ajudar, pode ajudar. Tem algum telefone, alguma forma da pessoa entrar em contato, Diandra? Pode entrar em contato Quem quiser comigo. ajudar? Só entrar em contato comigo, que aí a gente direciona. Tanto para as cortes, quanto ali para o projeto social do Curtume. Que ambos são com crianças, né? E ali das cortes é bem interessante, tanto também o projeto social do Curtume é tirar a criança da rua, né? Que ela fica em estado de maior vulnerabilidade pela questão de drogas e tudo.
e ela praticar um esporte ou ficar ali bem atendida, né? Com mais crianças, com adultos que podem auxiliar. Então é bem bom, a gente às vezes não sabe como ajudar, né? Tá aí uma oportunidade. Pode ser pelo WhatsApp, Diana. Pode ser As pelo pessoas que WhatsApp quiserem entrar em contato, tá. Eu vou também, colocar depois na descrição, então, tá? claro. Obrigada. Tá bom. E também tu estava falando, né, que a gente intenção de ajudar e tudo mais. Inclusive essa live aqui é isso, né? Uhum. Tá? As pessoas estão muito carentes de informações, né? Essa onda do Covid gerou muitas outras coisas além da doença em si, né? Então, assim, as pessoas engordaram muito, né? Uhum. E tal, as pessoas estão muito mais depressivas, ansiedade, síndrome do pânico, tudo isso, assim, é um efeito colateral de tudo isso que está acontecendo, né? Sabe que no começo da pandemia ali, teve bastante live, fiz também algumas participações sobre a questão de ansiedade, tudo, sobre o ficar em casa, sobre o tempo ocioso, né, que muitas vezes a gente acaba comendo por tédio ou pela simples dúvida, né, do que vai acontecer, porque no começo, ali em março, se a gente for para pensar, a gente acreditava que essa pandemia ia durar o que, um mês, né? Nem isso. Então a gente não tinha dimensão do que ela é hoje. E aí É, saber lidar com algo que é desconhecido, o ser humano acaba tendo alguns problemas. E aí aparecem coisas que no dia a dia, na correria, não ficam tão aparentes. É aquela questão de ficar varrendo para baixo do tapete, né? Então, muita coisa que até então a gente não conseguia ver, ou a gente meio que tapava, né, ficou mais aparente. E aí a tudo gente à não tona, né? conseguiu, a gente não conseguiu mais esconder, né? É, Muita gente assim, não consigo ficar em casa muito tempo. Mas como é que é essa casa para a gente não conseguir ficar em casa? Né? Como é que é esse lar? Qual que é o problema que está acarretando para que eu não consiga ficar em casa? Eu tenho que fugir dessa casa, tenho que sair. Então muita coisa realmente veio à tona. é. Na verdade, eram coisas que já existiam, só que nem tu falou, é como se puxasse o tapete, né? Agora É, apareceu. bem isso. E eu tenho visto bastante isso, sabe, Diandra? Eu sou naturopata, né? Acho que eu te falei sobre isso Uhum. também, com terapias naturais. Agora, depois que começou a pandemia, eu passei a atender só online. E assim, e meus atendimentos explodiu assim de pessoas com síndrome do pânico, ansiedade, depressão, né? Insônia. Insônia Uhum. mesmo, ninguém mais dorme, É, né? bem isso. Então, as pessoas também engordaram muito, como eu falei, né? As pessoas engordam e engordar traz outras consequências também, né? Inclusive baixa imunidade, que é a nossa arma contra, contra o vírus, né? Uhum. Até eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, Diana, porque às vezes, né, as pessoas, por exemplo, às vezes até nos meus atendimentos também, eu tenho visto que pessoas buscam, por exemplo, o terapeuta para emagrecer. Às vezes a gente tem que também despoluir as coisas que estão na cabeça das pessoas, né? Sim. Então, eu que trabalho com terapias integrativas, a gente tem uma visão um pouquinho diferente, por exemplo, da tua, né, de nutricionista, né? Mas acho que no fundo é parecido, né? Uhum. Agora se é ou Mas, não. mas tu diz em relação diferente ao quê? A gente tem uma outra abordagem, né? Por exemplo, uma Nutri, muitas vezes ela trabalha com dietas, né? Uhum. Nós não. Nós não trabalhamos com dieta. A gente dá orientações sobre alimentação, né? Porque dentro da naturopatia existe a trofoterapia, que é a parte que se relaciona com os alimentos, mas Uhum. não
mesma forma que uma Nutri, que passa, por exemplo, uma tabela nutricional para a pessoa, né? Uhum. Então, há dicas, né? Muitas vezes a gente tem que caminhar para uma Nutri, porque e também a visão, mas acho que também a visão é parecida, né? Porque a gente não fala em emagrecer para ter saúde, e sim o contrário. Ter Uhum. saúde e talvez a tua saúde, a consequência seja o emagrecimento saudável, né? Sim. Então eu Não, queria um pouquinho sobre isso. Será que sempre que uma pessoa engorda, isso está relacionado à falta de saúde? Será que sempre que uma pessoa magra, por exemplo, tem saúde e o gordo não tem saúde, né? uhum. Queria Não, começar por aí. é bem bom a gente trazer isso, Cícero, porque essa questão dessa visão que muitas vezes a gente tem, que é uma crença de que às vezes a dieta, né, é algo ruim, é algo. Até estava falando com uma paciente hoje que vai doer, né, dolorido, que vai sofrer, porque a gente tem essa crença de que a gente vai passar fome, que eu não vou poder comer alimentos gostosos, e não é bem assim, né? Não deveria ser assim. É, embora a gente saiba, né, que muitas pessoas acabam caminhando por esse caminho, né? É uma crença nossa, da nossa sociedade, foi construída, infelizmente, por profissionais, né? Que são formadores de opinião, mas graças a Deus está mudando, né? A nossa linha da nutrição vem se renovando e vem melhorando e a gente vem mais com essa ideia desse profissional, né, que olha o paciente como um todo e não só a questão de uma calculadora, que o que gasta, consome, daí calcula tudo X, isso aí deu, né, isso aí vai emagrecer. Essa questão de emagrecimento e saúde, a saúde vai muito além da ausência de doença, né? Hoje a gente consegue ver que é um estado completo, né? Como a OMS fala, de bem-estar físico, mental e social. Eu costumo falar que corpo e mente formam um sistema único. Então, à medida em que a gente tem, né, um equilíbrio entre esses dois, a gente vai ter uma saúde. E isso se expande para a questão social também, que é o que influencia além, né, desse físico, desse mental. Então, se a gente for parar para pensar, a gente tem também uma crença de que pessoas magras são mais saudáveis, têm mais sucesso, são mais felizes na vida. Então, a gente passa uma vida toda em busca de um emagrecimento, de um corpo ideal, né? Que muitas vezes é a sociedade que nos impõe, achando que a partir do momento que a gente chegar nesse corpo, a gente vai ser feliz. Todos os outros problemas vão ser resolvidos, mas não é bem assim, né? Os outros problemas estão aí, a gente precisa resolver. Mas essa questão da saúde, atendo, né, vários públicos e já atendi várias pessoas que são magras, né, que tem um peso, quando a gente fala do peso, assim, normal, né, no IMC, e tem vários problemas de saúde, tem várias deficiências. Então, a pessoa magra, a pessoa gorda não quer dizer que seja sinônimo de saúde e não ter saúde, né? Eu me lembro na faculdade, eu tenho uma amiga, né, da faculdade que ela sempre foi magra, sempre teve um percentual de gordura bom, e ela tem problema com colesterol. Por quê? Porque o colesterol ele também tem uma carga genética. Então, ela ser magra, ela ter o resto, né, bom, não significa que todos os parâmetros vão ser bons. Que ela vai ter realmente essa saúde, como a gente acredita ainda ser, que são todos os exames bons. Né? Então, a gente tem que cuidar também como é que eu vou chegar nesse peso que eu quero, esse processo de emagrecimento, como tu mesmo falou antes. Não é emagrecer para ter saúde, né? É ter saúde e assim emagrecer. Porque eu vejo muita gente emagrecendo de qualquer jeito e a saúde, sabe? Depois eu vejo. Não é bem assim. A gente tem que criar essa crença de que realmente eu posso emagrecer de uma forma saudável, posso ter saúde e assim, isso ser uma maneira mais tranquila desse emagrecimento acontecer.
Porque se a gente for pensar uns 10 anos atrás, 15 anos, as pessoas faziam dieta, emagreciam, tinham que repor um monte de vitamina por causa desse processo de emagrecimento, que eram dietas muito restritivas, né? Embora ainda tenha, eu sou uma profissional que eu não Busca, trabalho né, com uma desse emagrecimento. isso, com dietas restritivas, a gente via pessoas que realmente depois chegasse no peso que ela almejava, tinha que repor um monte de coisa, né? Não sei se meu áudio tá bom, Cícero, Tá bom, sim. tá? Então a gente tem que botar, né, no equilíbrio assim, o que que é essa saúde? A saúde vai muito além de um número na balança. Ela é conquistada no dia a dia, com uma boa alimentação, uma boa hidratação, um bom descanso, né, atividade física, um controle do estresse, são N fatores. Não é só um peso na balança. E muitas vezes, né, Tiandra, que nem tu falou, a tua amiga ali que é magra, né? Às vezes o magro tem esse problema. Como ele, entre aspas, ele se libera, né? Ele acha que ele pode tudo, né? Então muitas vezes ele mascara também doenças, né? Porque como ele Uhum. acha que ele pode comer o que ele quiser, que ele não engorda, né? Mas ele não engorda, mas a saúde dele muitas vezes é comprometida, né? É, e o que que eu tô plantando, né? O que que eu vou colher depois? Tem doenças que demoram para aparecer. E como é que é a minha qualidade de vida hoje? Será que o que eu estou escolhendo hoje vai de encontro ao que eu quero daqui 5, 10, 15 anos? Essa busca, às vezes essa busca obsessiva pela saúde, né, Diandra? O emagrecimento a A qualquer qualquer custo, custo. né? Então, às vezes, o preço que tu vai pagar é a tua saúde. Então, será que É. vale a pena, né? Não é errado querer emagrecer, mesmo que seja por estética. Né? O que a gente tem que cuidar é como é que eu vou conduzir esse emagrecimento. Se é de uma forma saudável, se não é. Então a gente tem que parar para pensar no processo em si, não no objetivo de querer emagrecer, porque ficou hoje em dia fica muito assim, é feio querer emagrecer. Não, não é feio, não é errado. Mas o que a gente tem que cuidar e prestar atenção é como que eu vou chegar nesse emagrecimento, como é que é essa forma, né, esse caminho. E muitas vezes também, né, Diandra, sem a ajuda de um profissional, né? Sem... Então, as pessoas, por exemplo, tem muitas coisas da moda, né? As dietas da Sim. moda, o jejum intermitente, é a dieta paleolítica, a dieta cetogênica. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho também sobre isso. Será que isso tem algum risco para a saúde das pessoas, né? Uhum. Porque acredito que a dieta paleolítica não é para todos, o jejum intermitente não é para todos, nada é para todos, né? Quando a gente fala em emagrecimento, dieta da moda, né, sempre vai ter uma dieta da moda. É, esse ano pode passar, sei lá, décadas, anos, né? Que sempre vão inventar uma dieta. Por quê? Porque a gente quer milagre, a gente busca um milagre, a gente não quer melhorar a alimentação. A gente não quer arrumar o básico, fazer bem feito. Não, a gente quer algo para ontem. Então eu preciso me agarrar numa dieta, né, da moda para que eu consiga chegar nesse resultado rápido. Tem 500 métodos de emagrecimento. Não existe um método certo, um método errado. Para pessoas funcionam, para outras pessoas não funcionam. Né? Então, assim, o que a gente tem que cuidar? Que essas dietas da moda, jejum intermitente, low carb, tem públicos específicos. Vamos supor, uma pessoa que tem síndrome do ovário policístico, né? O tratamento faz parte de uma dieta low carb. Né? A gente cuidar da questão dos carboidratos. Mas não serve para todo mundo. O jejum não serve para todo mundo. Né? E a gente tem que cuidar com essas dietas a longo prazo. Por exemplo, a da proteína, né? Quão déficit eu vou ficar, né, de questão de vitaminas, de minerais. Então, quando a gente acaba tirando o carboidrato, a gente acaba também tirando a água, porque 1 grama de carboidrato, né, estocado, ele carrega 2,7 gramas de água. Então, quando a gente tira, a gente vai eliminar essa água. O peso na balança não é gordura, né, é água. Então, à medida em que a gente faz? A gente faz essa dieta para que a gente emagreça num curto período de tempo e depois a gente volta a comer o que a gente comia antes.
Então, bate naquela tecla do por que que eu não consigo realmente emagrecer de fato, né? Por que que eu tenho aquele efeito sanfona? Porque é isso, porque eu não aprendo a comer. Eu vou lá, restringo, né? Faço alguma coisa severa, e depois eu vou retomar o que eu comia antes. Não é um estilo de vida. Então a gente tem que cuidar por aí. Quem sabe a gente melhorar, né? Não passar por estresse, porque a gente tem estudos que mostram que são low carb, jejum intermitente, que no final das contas a perda não é muito significativa, né? Comparado a uma alimentação equilibrada. Será que vale a pena eu levar meu corpo a um estresse? Então isso na nutrição tudo depende para quem, quando e como. Não tem certo nem errado. Vai depender de quem realmente, né, vai precisar. Qual que é a circunstância? Como é que estão os exames? Como é que está o dia a dia? Como é que está a alimentação? Como é que é a tua genética, questão hormonal? Então não tem uma resposta, né, certa. São muitos fatores, né? Sim, que São muitos influenciam tudo. fatores e às vezes até não é, os fatores também não são tão intuitivos, né, Diandra? Não são tão intuitivos. Por exemplo, esses dias também eu estava conversando com um amigo meu que, que é professor de educação física, e daí às vezes as pessoas acham que, tipo assim, aquela atividade física que queima mais calorias é que vai mais te ajudar a emagrecer, né? E Uhum. nem sempre tem outros fatores que a gente tem que colocar na balança, né? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa tá gorda por quê? Engordou por quê? Porque tá ansiosa? Aí será que de repente uma caminhada não vai te ajudar mais, né, a controlar o estresse e vai te ajudar nessa dieta, porque às vezes uma atividade muito desgastante. Então, cada indivíduo é diferente, né? É um universo, né? O indivíduo é um universo. Então não dá pra gente pegar uma regra e aplicar para todo mundo. Então, Uhum. e a gente tem que começar aos poucos. Não dá pra gente também ser muito. O problema é que a gente é muito inflexível, né? Ou a gente faz ou a gente não faz. Não tem esse meio termo. E aí a gente acaba se perdendo no caminho, realmente. Porque aí, fulano fala que tem que fazer tal exercício. Eu não gosto. O que que eu vou fazer? Então eu não vou fazer, né? Se aquele é o melhor exercício. A gente tem que se acostumar a fazer. Vai lá e faz. Que essa prática diária, né, vai fazer com que a gente vá melhorando aos pouquinhos e aí a gente vai cada vez tendo melhores resultados. Mas muito essa questão de ou eu faço ou não faço. Se não fizer X vezes na semana, não vai valer. Então eu nem vou fazer, né, Cícero? O que que adianta? A gente Uhum. tem que ser mais flexível quanto a isso. E é mudanças de hábitos, né? Leva tempo, Mudanças de né? Não é hábitos. para ontem. A É, gente tem que pensar a longo prazo, não é a curto prazo. Como é que eu. aham. É aquilo que eu falei antes. Como é que eu quero estar daqui 1 ano, 5 anos? Não é mês que vem. O que que eu tô Aham. plantando hoje para colher, né? Questão de saúde, questão de físico. As pessoas entram na academia, elas querem ter uma transformação corporal em um mês. Não é assim. Né? A gente vê pessoas treinando 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, tendo resultado, mas não é em um mês que a gente vai ter. Daí a gente não tem, desiste. Poxa, não tive e agora? E às vezes daí Sabe? acaba pulando para alguma coisa mais drástica, né? Por exemplo, É, algumas pessoas apelam para remédios, às vezes para cirurgia bariátrica, né? Não que não seja uma opção, mas às vezes não é a opção que a pessoa deveria, né? A bariátrica também não é para pessoas que têm um pouquinho acima do peso, mas já tem pessoas fazendo assim um pouquinho acima do peso já querem fazer uma bariátrica porque não tem força de vontade de, de se estimular, né, a fazer uma dieta, de botar hábitos saudáveis, né? Eu é, queria perguntar para ti também a tua opinião sobre a bariátrica, se tu atende pessoas, porque acredito que também depois que a pessoa faz a cirurgia, mesmo assim ela precisa de um acompanhamento, né? sim. O que que acontece? A obesidade é uma doença com múltiplos fatores. Né? Não é só a pessoa
não conseguir fazer uma dieta, não conseguir cuidar da alimentação. Tem muito além disso, né? Se fosse só fazer a dieta, alguma outra ponto assim, exclusivamente, não existiriam não seria tão alto o número de obesos, né, que a gente tem cada vez mais. Então, a questão da bariátrica, tem pessoas que vão precisar realmente pela questão da obesidade, que é uma doença, né? Tem respaldo, é uma alternativa para que a pessoa consiga chegar num resultado que até então ela não consegue, né? E tem pessoas que não vão ter esse respaldo, por isso que vão nos médicos, têm a vontade, e o que deveria acontecer é o médico, né, se for um bom profissional, instruir e realmente só fazer a cirurgia se aquela pessoa for uma alternativa, assim, uma das últimas, né? Tipo assim, tá com IMC maior que 40, né? Obesidade mórbida, ou tem alguma outra complicação, né? Um IMC menor relacionada. Então, são fatores que influenciam na decisão. E tem que ter a questão do psicólogo, né? Do nutricionista, acompanhando desde antes, durante e depois. Porque como a obesidade não é só o comer menos, tem muitos fatores envolvidos, a pessoa precisa continuar com o tratamento. Porque ela mudou algo no corpo dela, né? Ela fez a cirurgia e ela não mudou nada na questão da mentalidade dela, do comportamento. Por que a pessoa ganhou aquele peso? Então a gente vai ter que mudar esse comportamento para que a gente consiga fazer com que essa perda de peso a longo prazo seja sustentável. Como é que a gente vai fazer? A pessoa foi lá, fez a cirurgia bariátrica, né? Depois, que acontece muitas vezes é abandonar o tratamento psicológico nutricional, né? E aí acontece, depois de algum tempo, ela voltar a ganhar peso. Não quer dizer que pelo estômago dela ter ficado menor, que aquele estômago não vai aumentar. Entende? Então a gente tem que cuidar, é um tratamento longo que a gente precisa ter esse cuidado, assim, um tratamento com um pouco mais de carinho, sabe? Então, atendo pacientes que fizeram, né, vão fazer bariátrica, e é importante esse acompanhamento, friso, psicológico, para que a gente consiga trabalhar em conjunto, né, essa equipe multidisciplinar, para que a pessoa trate esses problemas que são além do comer mais, né? O que está gerando gatilho para que ela coma mais? Porque a comida não é o problema, mas sim o que fez ela comer. Né? A gente acaba comendo muitas vezes emoções, muitas vezes, tá triste, brigou com alguém, não tá muito bem, tá ansiosa, e a gente acaba comendo por isso. Mas, por que eu estou comendo por causa disso? Eu vou ter que ver, eu vou ter que trabalhar isso. O que a cirurgia bariátrica não vai fazer. Entende? Ela diminuiu a capacidade ali, mas e o resto? Por que eu cheguei nesse peso? Então, eu vou ter que trabalhar essas questões, esses gatilhos que fazem com que eu coma mais. Se não, infelizmente, depois de um tempo, volta a comer. Porque daí a pessoa diminuiu o estômago, mas a cabeça dela continua a mesma, né? Sim. As ansiedades dela continuam a mesma, né? Isso aí. Os maus hábitos que ela tinha antes continuam os mesmos. Né? E um dos grandes problemas da humanidade, Cícero, pessoal, é não saber fazer boas escolhas. A gente não sabe fazer boas escolhas. Por isso que a gente faz uma dieta ali, não cuida a questão de que é um estilo de vida, né? Não existe linha de chegada para uma alimentação saudável, é para a vida toda, né? Porque é saúde, é qualidade de vida. Então, a gente cuida por um período curto de tempo, aí depois a gente acaba não fazendo, não tendo boas escolhas. Já cheguei no meu peso ideal, no meu peso que eu queria, então não preciso mais cuidar. Mas o que é cuidar? Será que realmente é só o peso ou é a minha saúde? São as minhas escolhas, são meus hábitos? Para daqui a pouco eu não ter um problema com a questão de diabetes, hipertensão, né, um colesterol alto. Então, a gente tem que pensar além de um número. E sim nessa questão de qualidade de vida mesmo, né? Para o resto da vida, não por um curto período de tempo, ou por uma estação, ou por causa de um evento. Como a Carol falou aqui, não adianta só diminuir o estômago e não cuidar do psicológico, é bem isso.
A gente precisa, e não é uma pessoa fraca procurar uma ajuda, né, um auxílio psicológico. Não. Muitas vezes a gente não vai conseguir lidar com a situação e tá tudo bem, né? A gente precisa de um auxílio. Então é muito importante a gente ir em busca disso e trabalhar essas questões. Porque são essas questões que vão fazer com que a gente vire a chave e aí a gente mude esse comportamento, né? Essa é a nossa relação com a alimentação. Eu costumo dizer que a gente vai comer pro resto da vida. Como é que tá essa nossa relação? Se a nossa relação tá boa, nossa, assim, ó, muita coisa se resolve. Se ela não tá boa, como é que vai ser? Eu vou precisar comer, não vou poder fugir. Não é, por exemplo, igual um álcool ou a questão de cigarro, que é só, não é só, mas tipo, eu não necessito, né, fumar e beber, mas comer eu preciso. Então eu preciso lidar com essa situação, não dá pra fugir. Uhum. É porque, por exemplo, às vezes uma pessoa dependente de algum tipo de droga, por exemplo, né? Aham. Ela vai ter que se afastar daquela droga pro resto da vida, né? Ela não vai mais poder colocar, por exemplo, álcool, uma gota de álcool na boca. Mas a nossa relação com o alimento é bem diferente, né? A É, gente tem que saber, a gente tem que tomar controle, né? Da nossa alimentação. Não tem como tu parar de comer o resto da vida. é. A gente tem Tem que que aprender. ter uma relação boa com a alimentação, né? Alimentação. Pode falar, Cícero. Não, eu ia convidar o pessoal a fazer as perguntinhas aqui, tá, É, se alguém gente? tiver alguma pergunta. Que daí aproveite aí, né? Vamos aproveitar que a Diandra está aqui, que ela tirou um tempinho para responder as nossas perguntas. E a agenda está corrida, né, Diandra? Graças a Então, Deus. por favor, a hora é agora, tá, gente? É a Paula que está falando ali. Diandra, e também alimentação é uma área que tem muitos mitos, né? Uhum. Muitos mitos e verdades da alimentação, né? Se tu puder falar mais ou menos para nós um pouquinho disso, esses mitos que as pessoas, porque às vezes as pessoas esbarram nisso, elas pensam que estão fazendo certo, né? Uhum. E É, fica aquele é, mito, ou coisas antigas que a gente hoje os estudos mostram que não é mais bem assim, né? tem um que é bem, assim, que o pessoal acaba ainda, né, batendo nessa mesma tecla, é que tem uma lista, né, de alimentos proibidos e permitidos. Mas não existe nenhuma lista, não existe nenhum alimento que vai fazer a gente engordar ou emagrecer, né, sozinho. O que existe é um conjunto. É a maneira como a gente faz o dia a dia, né? O nosso hábito. A partir desse hábito que a gente vai ter, né, os resultados. Não é a partir de exceções. Então, tem muitas pessoas que acabam, vou comer salada e vou emagrecer, vou comer chocolate e vou engordar. Não. Tu pode engordar comendo salada e emagrecer comendo chocolate. O que vai ditar é o que tu faz diariamente. Como é que são teus hábitos durante o dia, né? Durante a semana, um mês. Não é um único alimento. Então, um alimento não é a cura para tudo, nem um veneno para tudo, né? Que acontece também? Atendo bastante paciente vegetariano e uma dúvida que surge bastante é a questão da carne. Que muito se acredita ainda, né, que a carne ela é essencial para a vida, que as pessoas precisam comer a carne, que elas podem ser vegetarianas só em determinados momentos da vida. Mas isso não é verdade. A gente pode ser vegetariano em qualquer momento da vida. Bebê, criança, adolescente, adulto, idoso, atleta, gestante. A gente pode ser, não vai ter nenhum problema em questões nutricionais se tu ter um cuidado. A mesma coisa quem não come carne. Né? Então, quando a gente tem deficiência, pode ser tanto quem come carne quanto não come carne. Se não tiver um cuidado em relação ao alimento, né? O que tu tá comendo, o que não tá, como é que é essa diversidade, como é que são esses alimentos realmente que tu tá ingerindo. Então, pro pessoal aí que quer parar de comer carne, só precisa de uma coisa, vontade e querer, né? De resto,
É importante, às vezes, a gente ter um auxílio, né, nutricional nessa transição, porque muitas vezes a gente acaba exagerando na questão do consumo de carboidratos, a gente faz uma troca meio equivocada, e aí a gente precisa ter um cuidado na questão da proteína. Mas isso não é exclusivo do vegetariano. Tem muito paciente que come carne que tem problema no consumo de proteína. Então, onde a gente já vê, né, que é só a B12 que a gente tem que ter um cuidado realmente de suplementação. De resto, a gente consegue tudo via alimentação. Seja com plantas ou não. E mesmo a B12, é possível fazer uma reposição de B12 através da alimentação do vegetariano, no caso? Então, quando a gente tem uma deficiência muito grande, via alimentação não consegue. Caiu, será? Diandra? Voltou. Tinha. tinha travado aqui pra mim. Não sei como é que tá aí pra ti. Sim, tá pausada só a imagem. Agora voltou. Uhum. Opa, agora caiu. Deve ter caído a conexão. Daqui a pouquinho ela. Provavelmente a Diandra vai voltar aqui e daí a gente abre de novo, tá, gente? Enquanto isso, gente, coloquem suas perguntas, tá? Coloquem suas perguntas aí, vamos aproveitar bastante o tempo que nós temos hoje, que também não é muito tempo, é 1 hora, né? Aqui no Instagram, a gente tem um prazo de 1 hora as lives. Fala, Poliana. Falta 20 minutos. Isso aqui é uma pergunta minha dele. Se virar, eu posso fazer diante de uma vez. Tá, bota aqui que eu já... Ó, já voltou aqui. Gente, paciência aí, por favor. Já estamos retornando. Oi, Cícero. Pronto, Diandra. Deu certo? Ai, não sei o Deu que aconteceu certo. aqui, é ao vivo, né? Ao vivo Acontece. acontece isso. Então, voltando para a Sem problema. pergunta, Tem uma nó- perguntinha. eu Oi? acho que eu vou responder da B12, que eu não respondi. Ah, tá. Ah, tá. Então, assim, ó, níveis muito baixos a gente não consegue repor com via alimentação, tá? Tem que Uhum. ser via suplementação, mas é tranquilo, não tem problema, a gente ajusta segundo os exames, né? Que, pelo amor de Deus, só façam reposição com os exames, vitamina D também, tá, gente? Por mais que a questão hoje em dia, pelo coronavírus, tenha ficado bem, assim, alta a suplementação de vitamina D, mas só façam realmente depois de ter feito o exame, ter visto uma insuficiência, tá? E então a gente consegue repor via suplementação, bem tranquilo. Mas isso, né, Diandra, não é uma coisa exclusiva do vegetariano também, né? Não, O, deixa eu ver, o, 50% dos meus pacientes que comem carne tem problema com a B12. Porque o que acontece? A nossa alimentação está muito diferente de alguns anos atrás, né? Uso de medicamentos como omeprazol, né? Desbiose, que não é um desequilíbrio no nosso intestino. A gente tem problemas com a absorção. Não é só da B12. Então a gente Aham. tem que cuidar, tem que melhorar essa alimentação, vários fatores. É por isso que a gente não tem que pensar só no emagrecimento a qualquer custo. Bato na mesma tecla. É uma qualidade de vida, é uma alimentação equilibrada, não só para um determinado momento, mas para a vida toda. Eu digo não pelo fato em si de vegetariano ou não, mas nessa questão que tu tinha falado sobre a reposição, né? Que às vezes tu tem que repor um vegetariano, mas o não vegetariano também, se ele tiver muito Sim, baixo, também não vai conseguir repor só através da alimentação. sim. Nossa, com certeza. Então é E muitos daí? tabus, né? Que tem É nessa. muito assim, nossa, é bastante. Tem consultas que às vezes é só quebra de mitos e verdades.
Então é porque Janda, agora pode pode falar. falar. Porque assim, ó, a indústria ganha muito, né? Então tem muito dinheiro envolvido. Então sempre tá sendo lançado um alimento milagroso. Sempre vai ter, porque quando a gente for ver, analisar questões de valores, um alimento que acabou de ser lançado, né, vai ser muito mais caro. A gente costumava na faculdade dizer que como é que é? Tinha um programa na TV que eu não vou me lembrar o nome, mas tipo assim, ó, passou ali de manhã o produto, no outro dia já não tinha mais estoque do produto, que o pessoal ia lá e comprava, sabe? E aí, eficácia, o fulano disse que é bom, então eu vou tomar, né? Vou comer isso, aquilo. E às vezes a gente gasta muito dinheiro e nem, não funciona, né? A gente que trabalha com loja de produtos naturais, a gente vê muito isso, sabia? Por exemplo, agora essa semana, extrato de oliveira. Eu não sei o que aconteceu, mas sei lá, a Ana Maria Braga deve ter falado em extrato de Hum, oliveira, entendeu? Então a gente vê muito, percebe muito isso aí. é. Então sempre está sendo lançado e é aquela mesma coisa, né? As pessoas elas não querem arrumar alimentação, elas querem um milagre. Ah, lançou uma pílula lá, um chá lá, isso e aquilo, vou comprar. Pode ser, esses tempos foi um gloss que prometia diminuir a fome. E aí era tipo uns R$ 200 o gloss. Mas Aham. aí, no nutricionista, melhorar a alimentação, comer comida melhor é caro, né? Qual que é a prioridade da minha vida? Eu quero um resultado para ontem, então foi lançado um produto, eu vou lá e compro. Por quê? Porque eu não vou precisar sair da minha zona de conforto, eu não vou precisar mudar nada. O que eu tô fazendo, tá bom, olha só, eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo e ainda vou emagrecer. Não vou precisar fazer atividade física, não vou precisar comer mais fruta, mais salada. Vou só tomar aquela pílula lá e vou conseguir o que eu quero. É a tal da pílula mágica, né? É. Que Oi, infelizmente não vai existir, gente. Diandra, uma perguntinha agora da Paula. Pode ser? Pode, Ela se eu pergunta souber assim, ó. responder. Tá. Pergunta estranha, hein, Poliana? Gra... Ela... Achei estranha essa pergunta dela, hein? Vamos ver. Grávida pode fazer dieta de emagrecimento? Tá grávida, Poliana? Então, que que, Pergunta se que, que grávida acon- pode fazer dieta. É que tem grávidas que engordam excessivamente. Ah, tá. É porque muitas grávidas acabam engordando além, né, Diana, Sim. do esperado, vamos dizer assim, né? O que acontece? Surge muito, né, essa dúvida, mas a gente tem que cuidar para não ter uma dieta restritiva durante esse período de gestação, né? O que a gente tem que cuidar? Ter uma alimentação equilibrada, não achar que é porque a gente está grávida a gente vai comer por dois, porque não é assim, tá? Tendo vários, a gente faz esse acompanhamento, esse ganho de peso, seja um ganho de peso equilibrado, bom, que seja bom para o bebê, né? O que a gente vê? Quando eu atendo pacientes que querem engravidar, a gente já Como é que tá? cuida da microbiota da mãe para que Ó, ele consiga ter uma melhor resposta a várias questões, não só no momento que o bebê nasce, né, gente? É importante a gente pensar na saúde do bebê antes de engravidar, durante a gravidez e depois. Então, gravidez não é momento de dieta restritiva, tá? O que pode acontecer? Pode acontecer de uma mãe que está muito do peso, né, procurar uma profissional com N motivos, ou tá desenvolvendo gestacional, ou tá com muito excesso de peso, a gente ajusta a alimentação, não é uma dieta, mas sim dieta de restrição, né, de perda de peso, mas ajustando, pode ser que no começo da gestação, ali no primeiro mês, segundo, ela venha a perder peso, mas não, nunca se faz dieta né, restritiva com grávida.
nem quando tá amamentando. Então a gente tem que ter esse cuidado. Ali, o momento, a gente dá os nutrientes necessários pro bebê. Pode ser que essa mãe esteja comendo muito além pela questão do excesso de peso, e aí ela procura um profissional que vai ajustar a alimentação dela e tem uma grande diferença, né, nisso, e aí ela vem a perder peso. Mas não se faz dieta restritiva, tá? Se cuida todo o balanço energético, todo o balanço nutricional para que ela consiga dar o que o bebê precisa em questão de nutrição e caloria. Show. Diandra, acho que agora, para finalizar, o tempo já está curtinho aqui, eu ia te pedir, né, para o pessoal aí que está assistindo, dicas, se é que existe, né? Porque, como tu falou, é muito individual, mas se existir dicas, né? Essas dicas, assim, que a gente gosta muito de dicas, né? Se existir dicas para a alimentação, aquelas coisas, talvez, básicas, né? Que pode servir para todos. Se é que isso existe. Que tem que fazer, mas ninguém quer fazer, né? Então, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter uma rotina disciplinada, né? Mas não aquela disciplina rígida. Lembrando sempre de não ser inflexível, ser mais flexível, buscar um equilíbrio. Então, uma orientação que é o básico é optar por comida mais natural, tá? Pouco industrializado, uma alimentação mais baseada em vegetais, né? Diminuir esses alimentos refinados. Então, como eu falei antes, o que dita o resultado final é o contexto. Então, as pessoas têm que ir no seu tempo. Quanto mais, né, adicionar de hábitos bons na rotina, é melhor. A gente não pode esperar milagre, mas a gente tem que começar. Minha rotina está toda bagunçada, Diana, o que eu faço? Escolhe uma refeição e começa. Vou começar com o café da manhã. Vou fazer escolhas melhores nesse café da manhã. Né? Quem sabe de um pão com farinha branca, né, refinado, troca com pão integral. Adicione frutas, né? Coloque uma boa proteína. Se eu não como aveia, acrescenta aveia, né, se possível. Então, comece fazendo o básico. A partir do momento que a minha café da manhã tá bom, vou para uma próxima refeição. Vou melhorar o almoço. Depois que eu melhorei o almoço, vou melhorar a minha tarde, a minha noite, vou melhorar o meu sono. Vou buscar não ser tão estressado, né? Fazer alguns momentos de meditação, ouvir uma música, começar uma atividade física. Vamos começar aos pouquinhos, gente. É assim que um dia após dia, né, tijolinho por tijolinho, a gente consiga construir todo o resto. É apenas fazer. Não pensa, pega e faz. Começa hoje, não deixa para amanhã. Não deu hoje? Não conseguiu fazer o que queria, o que era melhor? Volta, só volta. Faz de novo. Faz de novo, de novo, de novo, até ficar do jeito que a gente quer. Então é isso. Eu acho que a gente tem que ser mais flexível. Não ser tão imediatista. Parece que caiu de novo. Voltou. Vindo? Sim, voltou agora. Tinha dado uma trancadinha. Tá, não ser tão... Uma travada, né? Não ser imediatista, tá? A gente não querer as coisas para ontem. Não ter esse radicalismo, fazer as coisas, cortar tudo. Não é assim que funciona. É para a vida toda, tá? Cuidar para ter um equilíbrio, né? Comer melhor. Praticar isso diariamente até que eu crie realmente um hábito. Ter boas escolhas. Por pior que seja a refeição, eu sempre comento. Sempre vai ter uma escolha melhor. Então comece por aí. Tem uma perguntinha ali, Poliana, consegue ver? Não, só o espaço terapêutico hoje. Deixa eu ver o que é isso aqui. Disse essa passada. Pensei que era uma perguntinha, mas foi o espaço terapêutico, Diana, que falou assim, ó, esta sabe. Tudo bom, Deu um Janice? oizinho Que bom ali que também. tu tá vendo. Diandra, Eu acho que, né, Cícero, fica a mensagem de que a gente tem que fazer boas escolhas
E eu acho que para quem não conhece, vale a pena ali conhecer a loja do Cícero, né? Que tem bastante opção, produtos bons. Né? Se alguém ficou com alguma dúvida e quiser mandar para ele ou para mim, tô à vontade. Fico à vontade, né, de Sim. vocês. Qualquer dúvida pode me mandar, eu respondo com o maior prazer. E eu quero agradecer ao Cícero, né, o convite, que sinto bastante honrada, né? Eu sempre gosto de falar sobre esse assunto, trazer um pouquinho do meu conhecimento para vocês, né? E compartilhar é sempre bom para que a gente possa desmistificar algumas ideias que a gente tem sobre essa alimentação mais saudável, esse processo de emagrecimento. Então, eu só tenho a agradecer. Eu é que agradeço, tá, Diandra? Em meu nome e também em nome da Qualidade Natural, em nome do pessoal aí que está nos assistindo. Obrigado por ter tirado um tempinho para vir falar com a gente, né? Eu sei que é corrido, né? É bem corrido. A gente hoje está numa loucura aí para dar conta de tudo, né? Então, te agradeço muito por ter tirado esse tempinho para vir falar um pouquinho. Eu tinha te falado, né, que uma hora, tempo voa, né? Tempo voa, a gente Uhum. vai ficar coisa para trás, né? E a mesma coisa, se o pessoal quiser perguntar aí, depois eu posso repassar as perguntas para ti, tá, Diandra? Ou perguntar direto aí Sim, pelo Instagram. até se o pessoal tiver sugestão, né, pra gente fazer de live, pode mandar, que a gente pode pensar em fazer mais live com esses assuntos que vocês tiverem, tudo, Claro. né? E a Paula Fiquem bem à vontade. tá, Diandra? Agradeço demais, então. E que bom que tu falou isso. Eu ia te perguntar, será que daqui a pouco a gente não pode fazer outra live, né, para Com responder outras certeza. perguntas e tudo mais? Então, E o pessoal fica à agradeço vontade demais, a gratidão. mandar sugestões. Que bom que a gente pôde tirar algumas dúvidas do nosso público aqui hoje, né? E se ficou alguma coisinha para Uhum. trás, pode fazer outras. Tá bom? Sim. Obrigada, gente. Boa noite. Gratidão. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado, o prazer foi meu. Obrigado pelo pessoal que está nos assistindo aí hoje. Um abraço. Até o próximo. Até mais. Tchau. Tchau, boa noite.